Olá, vamos começar uma outra aula de biologia no canal Biomarrila, conhecimentos de biologia para você. Hoje nós vamos trabalhar com histologia vegetal e vamos discutir o tema meristemas. Eu sou a professora Marisa Dionísio e nós vamos dar início à nossa aula. Antes de começarmos, um pequeno poema de Pablo Neruda. Tu eras também uma pequena folha que tremia no meu peito. O vento da vida pôs-te ali. A princípio eu não te vi, não soube que ias comigo, até que tuas raízes atravessaram meu peito, se uniram aos fios do meu sangue, falaram pela minha boca e floresceram comigo. Bem, agora vamos aos nossos tecidos vegetais, começando hoje pelos meristemas. Antes de falarmos dos meristemas propriamente dito, vamos tentar entender o que é esta parte da botânica que nós chamamos de histologia vegetal. Quando nós falamos de histologia vegetal, essa palavra aqui, histo, vem do grego, tecido biológico, e logia, que significa estudo. Então, ao pé da letra, histologia é o estudo dos tecidos biológicos e, neste caso específico, os tecidos dos vegetais. Nós chamamos de tecido qualquer conjunto de células semelhantes que tenham uma função específica, que tenham uma função definida. Nos vegetais, nós encontramos dois grupos básicos de tecidos. Os tecidos meristemáticos ou meristemas e os tecidos adultos ou permanentes. Os meristemas podem ser classificados em dois grupos: meristemas primários e meristemas secundários. Os tecidos adultos ou permanentes podem ser a epiderme, a periderme, o parênquima, o colênquima, o esclerênquima, o xilema e o floema. Aqui nós temos uma foto, de um tecido meristemático, uma célula em metáfase. Olha, aqui estão os cromossomos na região equatorial da célula. Nessa fotografia nós temos estômatos. Olha aqui, células guardas, o ostíolo. Estômatos são estruturas pertencentes à epiderme dos vegetais. E aqui um feixe líbero lenhoso, contendo células de xilema e células de floema, formando aí os tecidos vasculares. Vamos começar o nosso estudo pelas características das células meristemáticas, dos tecidos jovens. Como é que eu identifico uma célula meristemática? Células meristemáticas são células pequenas, são células que apresentam um volume bastante pequeno. E uma característica básica dos meristemas é sua grande capacidade de realizar divisões equacionais, mitoses. Vamos lembrar, olha, na mitose uma célula se divide e forma duas células com o mesmo número de cromossomos. Que nós temos, olha, uma animação de uma célula fazendo mitose. A célula faz todas as fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E no final nós temos duas células idênticas à célula inicial. Essas células meristemáticas são células pouco diferenciadas. O que significa isso? Significa que elas são células pouco especializadas. Quando uma célula é pouco especializada, como é o caso da célula meristemática, eu posso entender que esta célula pode sofrer alterações, pode sofrer modificações, e ela vai se aperfeiçoar, se especializar, formando uma célula permanente, uma célula com uma função definida, que nós chamamos de célula diferenciada. Então, quando eu digo que o meristema é formado por células pouco especializadas, elas são
pouco diferenciadas. Elas podem mudar para exercer melhor sua função. Nas células meristemáticas, nós encontramos uma parede celular composta por celulose, que corresponde à parede celulósica primária. A parede celular das células meristemáticas é bastante fina, é bastante delgada. No interior das células meristemáticas, nós encontramos muitos pequenos vacúolos, né? À medida que a célula se diferencia, esses vacúolos se unem, dando origem a um vacúolo maior. E nós encontramos também nas células dos meristemas os proplastídeos, que são os plastídeos não diferenciados. Depois, esses proplastídeos podem dar origem aos leucoplastos ou aos cromoplastos, né? Podem produzir ou não pigmentos. Agora, qual a função de um meristema? Sempre que nós falarmos em meristema, vamos lembrar, ora, meristema é um tecido relacionado ao processo de crescimento no vegetal. E como ele cresce? Aumentando o número de células, porque ele tem capacidade de fazer mitose. E ao se diferenciar, essas células meristemáticas têm uma outra função. Elas originam os tecidos permanentes. Meristemas também atuam na cicatrização de lesões, na cicatrização de injúrias. Nós falamos que nós podemos ter dois tipos de meristemas, os meristemas primários e os meristemas secundários. Meristemas primários são aqueles responsáveis pelo crescimento longitudinal, que é o crescimento em comprimento. Ele faz as estruturas vegetais ficarem mais compridas. Vejam que não é legal eu falar que ele é responsável pelo crescimento vertical. Porque em plantas que crescem paralelo ao solo, né, para plantas rasteiras, esse crescimento em comprimento é horizontal. Então, é o crescimento longitudinal, o crescimento em comprimento. Nós temos 3 tipos básicos de meristemas primários. Vamos lá, os nomes. Protoderme, que também pode ser chamada de dermatogênio. Meristema fundamental, que pode ser chamado de periblema. E procâmbio, que pode aparecer em alguns materiais com o nome de pleroma. Cada um destes tecidos jovens vai dar origem a um ou mais tecidos permanentes. Onde que aparecem os meristemas? Em qualquer lugar da planta em que possa ocorrer o crescimento longitudinal. Mas nós encontramos basicamente meristemas primários aqui, olha, na extremidade da raiz, que nós temos o meristema apical, aqui nós temos os meristemas fundamentais, aqui o meristema que nós chamamos de procâmbio, que vai dar origem aos vasos condutores de seiva, e aqui a protoderme ou dermatogênio, que vai dar origem aos tecidos de revestimento. Então, nós temos basicamente essas funções. Olha, protoderme na região superficial, aqui nós temos uma estrutura da extremidade do caule, né, que são os primórdios foliares, aqui o meristema apical do caule. E nós vamos ter sempre essa determinação, olha, o meristema mais superficial, representado aqui em D, é a protoderme, que vai dar origem aos tecidos de revestimento. Aqui em B, nós temos o meristema fundamental, ocupando essas regiões. Os meristemas fundamentais vão dar origem ao sistema fundamental nos tecidos adultos. Quais são esses tecidos? Parênquima, colênquima e esclerênquima. E finalmente aqui, ó, numa região mais interna, nós vamos ter o pleroma ou procâmbio, que vai dar origem aos vasos condutores de seiva, xilema e floema. Bem, quando nós falamos em meristemas secundários,
Esses meristemas também são responsáveis pelo crescimento, mas vejam, eles vão fazer a planta crescer em diâmetro, é o crescimento em espessura. Quando nós falamos de meristemas secundários, nós vamos encontrar esses meristemas principalmente na raiz e no caule. E nós temos dois tipos básicos de meristemas secundários. O felogênio, que aparece na região da periderme. Periderme é um tecido que reveste caules de plantas de grande porte, como gimnospermas e angiospermas. A periderme é formada por um tecido morto, chamado suber, e ligando essa periderme ao caule, nós temos um tecido que é de origem parenquimática, que é o feloderme. E dando origem tanto às células da feloderme como às células do suber, nós temos aqui, aumentando a espessura da periderme, nós vamos ter um tecido chamado felogênio, que é um meristema secundário. O que ele faz? Ele faz a periderme crescer em espessura, ele aumenta nesse sentido aqui, olha, aumentando a espessura da periderme. O câmbio é o segundo tecido meristemático secundário que dá origem aos vasos condutores de seiva. Xilema, que é o vaso condutor da seiva bruta, e floema, que é o vaso condutor de seiva elaborada. Vejam que os meristemas primários produzem células de xilema e floema, mas uma consecutiva à outra, vai aumentando o comprimento delas, como se você encaixasse um canudinho no outro, formando um grande canudo. Já o câmbio, o que ele faz? Ele vai aumentando a quantidade de células de xilema e vai fazendo aumentar a espessura. Então, quando as células do câmbio se dividem, elas formam células de xilema uma ao lado da outra, e isso vai aumentar a espessura. Então, quando nós falamos meristemas secundários, felogênio e câmbio. Felogênio, dando origem às células do epiderme, principalmente o suber, que é o principal tecido de revestimento de plantas de grande porte na região do caule, e o câmbio aos vasos condutores de seiva. Nesse esquema, nós podemos observar, olha, a epiderme, aqui uma região de parênquima, e aqui o felogênio, que quando essa plantinha crescer, vai dar origem a suber para a região mais externa e a feloderme ou feloderma na região mais interna. Depois nós temos os vasos condutores de seiva, o líber ou floema, vaso condutor de seiva elaborada, e o lenho ou xilema, que é o vaso condutor de seiva bruta. Entre o floema e o xilema, no interior do caule, olha que aqui é um corte transversal, a gente vai observar células de câmbio. Então, o felogênio, meristema secundário, aumenta a espessura da periderme, e o câmbio, meristema secundário, aumenta a espessura dos vasos condutores de seiva, aumentando o diâmetro dos caules. Algumas células adultas de tecidos permanentes, vejam, células de tecidos permanentes praticamente não têm capacidade de fazer mitose, mas em algumas situações, células de tecidos permanentes podem sofrer um processo chamado desdiferenciação. Então, nós temos lá, um processo de desdiferenciação para vocês entenderem. Eu tenho aqui uma região de raiz, aqui os pelos absorventes, meristema apical, e a coifa, que é a estrutura protetora do meristema apical da raiz. Vamos pegar uma célula aqui, olha, do meristema apical. Temos aqui uma célula pouco diferenciada, que é uma célula meristemática primária. Essa célula sofre processo de diferenciação e vai dar origem a uma célula de um tecido adulto, que é uma célula diferenciada, especializada. Teoricamente, essa célula não tem mais capacidade de fazer mitose e esta célula vai exercer uma função específica. Em algumas situações, havendo necessidade, essa célula pode sofrer desdiferenciação. O que é essa desdiferenciação? Ela pode se modificar
tornando-se novamente pouco diferenciada. Mas vejam, aqui nós já não temos mais uma célula meristemática primária, nós temos uma célula meristemática secundária. O tecido que mais faz esse processo de desdiferenciação é o parênquima, eventualmente quando for necessário. Bem, terminamos a parte relacionada a meristemas. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Espero que vocês se inscrevam neste canal para nós podermos cada vez mais fazermos novos vídeos para explicar mais conteúdos de biologia para você e voltaremos em breve com mais temas de biologia. Até mais, até breve.